Olá pessoal, Pedro Gonçalves aqui, eu sou engenheiro agrônomo e atuo como analista de mercado da Scott Consultoria. Venho falar para vocês aí de como foi o nosso ano, né? Pensando aí na pecuária, na bovinocultura, em relação aos preços aí do mercado do boi gordo. A gente teve um começo de ano que veio positivo, o começo de fevereiro vinha bastante positivo em relação aos preços, a gente estava ali com uma alta do que vinha acontecendo para o final do ano passado, que foi um ano extraordinário aí pensando na pecuária. A relação às exportações, 2022 foi o ano de recordes, né? Tanto em volume quanto em faturamento. E o começo do ano vinha positivo, até que a gente chegou no carnaval e recebeu a notícia, né? Que a gente teve aí um registro de vaca louca em uma das fazendas do Pará, que acabou trazendo aí aquela parada, né? Aquele bloqueio de exportações para o nosso principal comprador, a China. Isso trouxe aí a primeira queda do ano em relação à arroba do boi gordo, queda significativa, né, em relação aos preços da arroba do boi gordo. E isso em pleno carnaval, né, as festividades ocorrendo, e nós tivemos essa notícia aí bastante negativa para esse mercado. E esse cenário não durou tanto tempo assim, nós tivemos aí a retomada das exportações, um período logo em seguida, né, questão ali de 40 dias, mais ou menos, tivemos a retomada aí das exportações, um pouco menos que isso até. Porém, o mercado do boi gordo para esse ano já tinha os sinais de que seria um momento de mudança aí do ciclo pecuário, né? Nós estaríamos na fase de baixa. E por que isso, né? Nós tivemos aí 2 anos de bastante retenção de fêmeas, então 2023 apontava desde o começo de que seria um ano bastante pressionado para o preço da arroba do boi gordo. E foi isso que aconteceu. Quando entramos em abril, de abril até setembro, nós tivemos as quedas mais significativas dos últimos anos para a arroba do boi gordo. É certo dizer também que ali por volta de julho tivemos uma recuperação muito por causa da demanda, que entra férias escolares, período de férias ali, então a demanda vem um pouco mais aquecida, dá uma recuperada na arroba do boi gordo, porém não por muito tempo, nós voltamos aí para agosto, inclusive agosto foi um dos piores meses aí em relação aos preços pagos aí pela arroba do boi gordo, chegando nos piores patamares dos últimos 3 anos em valores nominais para a arroba do boi gordo. E agora que a gente começa a observar essa recuperação da arroba do boi gordo, a gente já viu aí pro mês de outubro praticamente inteiro aí de altas, o começo de novembro vem de bastante estabilidade. A gente está falando de uma estabilidade nesse momento, porém se a gente pega as médias aí em comparação ao que a gente está vendo de novembro, ao que a gente viu de outubro, já são superiores, né? Por mais que a gente tenha poucos dias ainda para novembro, comparativo aí em questão a outubro, porém é aquilo que eu já tinha comentado até em um outro vídeo e em algum outro momento, que os preços costumam subir, né, de outubro para novembro, e também dos últimos 5 anos, se nada diferente acontecer, a gente vai ter aí sim uma alta que sempre é registrada no mês de novembro para dezembro. O único ano que não aconteceu isso foi justamente 2022, foi um ano ali um pouco atípico em relação ao finalzinho do ano, porém costuma vir um pouco melhor para a arroba do boi gordo de novembro para dezembro. E por que que isso acontece? Coisa que a Scott já está batendo aí faz um tempo, né? Falando para todo mundo como funciona esse mercado. E final aí do ano a gente costuma ter os períodos de festividade, né? Natal, Ano Novo, aquele momento em que todo mundo está pensando em fazer um churrasco, juntar famílias, feriados, todo mundo dá uma parada um pouco ali e começa a comemorar o final do ano, os resultados que tivemos. E nesse momento a gente também tem os empregos temporários. Temos aí notícias bastante positivas em relação ao desemprego, né? O menor desemprego dos últimos anos também. Isso é um cenário bastante positivo economicamente e deve agitar o mercado de uma forma bastante positiva, principalmente para o mercado de carne bovina, que viu as quedas aí dos preços, algumas quedas ainda não tão significativas assim em relação a alguns preços pagos, porém o quilo da carne, né, vem um pouco mais acessível aí. E com o desemprego um pouco mais baixo, poder econômico subindo um pouquinho mais, melhorando, talvez aí para o próximo ano a gente consiga voltar, né, aos patamares de consumo de carne, né, de quilos de carne bovina por habitante ano, aos mesmos patamares pré-pandemia, onde a gente estava aí com um resultado bastante positivo. No período da pandemia deu uma queda bastante discrepante, né, uma situação bastante forte em relação ao consumo de carne. Bom, esse foi o ano de forma muito resumida. Forte abraço para todos vocês que nos acompanham